Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão! Vamos falar hoje sobre um guia completo sobre libido. Um monte de gente perguntando sobre esse assunto, seja no consultório, seja em redes sociais. Uma das palavras mais procuradas no Google, libido. E quem sou eu para falar disso? Eu sou Lilian Fiorelli, eu sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina. Fiz toda a minha formação na USP, então fiz a faculdade de medicina, residência médica em ginecologia e obstetrícia, fiz a pós-graduação em uroginecologia, pós-graduação em sexualidade humana pelo Prosex, tudo também pela USP. Tenho mestrado em ginecologia também. Ajudei já muitas mulheres, tanto em rede pública quanto em rede particular. Ajudo muitas mulheres também nas redes sociais, falo bastante sobre sexo, muitas dicas, e aqui eu tô hoje para continuar espalhando essa energia, espalhar para vocês muitos conceitos que eu acredito de verdade que são fundamentais para toda a população. Exatamente porque eu acredito muito que a gente consegue transformar a nossa vida quando a gente transforma a nossa sexualidade. E espero transformar também a sua. Como eu disse para vocês, libido é uma das palavras aí mais procuradas no Google, mas não é por acaso. A gente tem muitas estatísticas mostrando que grande parte da população tem bastante problemas da parte sexual. E eu vou dizer para vocês que uma média de 35%, isso num estudo brasileiro, 35% das mulheres têm diminuição de libido. Sendo que isso em idade reprodutiva, pós-menopausa, isso pode chegar até 50%. Então vocês vejam que são muitas mulheres sofrendo com falta de libido. Isso não se restringe só a mulheres, também homens acabam tendo diminuição de libido. Não é a disfunção sexual mais frequente no homem, o homem é mais a disfunção erétil, mas também existem homens com baixa libido. E é por isso que, dada essa importância, dada essa prevalência, é que a gente começa a entender que talvez falte muita informação. Eu, ao longo da minha carreira, quando eu comecei a faculdade, depois na própria residência médica, comecei a atender os pacientes, né, e acabei atendendo muitas mulheres com diversas queixas, mas sempre que começava alguma queixa da parte sexual, eu me sentia impotente. Porque eu via que a minha formação mesmo na faculdade, a minha formação na residência, ainda não tinha me dado todo o substrato para eu conseguir melhorar a vida dessas pessoas. E foi aí que eu comecei a me tocar que talvez fosse interessante eu me aprofundar mais no assunto. Foi aí que eu fui procurar mesmo a pós-graduação de sexualidade, fui me afundar em livros e cursos que até hoje eu não paro de estudar, exatamente porque é um tema que me move muito. E a partir daí eu comecei a ver que isso não é só comigo. Muitas pessoas também têm essa dificuldade de chegar a essa informação. E talvez, se eu simplificasse e trouxesse isso de uma forma muito mais clara, muito mais palpável, do jeito que ela é mesmo, muitas pessoas se beneficiariam com essa informação. E é por isso que eu acabei fazendo esse aulão aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse processo de transformação da sua sexualidade. E para começar esse guia completo sobre libido, eu vou dividir essa aula em 5. A gente vai começar falando sobre o que é libido, causas físicas que podem diminuir a libido, causas psicológicas que podem diminuir a libido. Será que a libido ela tem alguma variação ao longo da idade? Será que ela tende a acabar algum dia? E por último, 8 dicas muito especiais para você melhorar a sua libido. Então, primeiro tópico, o que é libido, afinal, né? A libido nada mais é do que o desejo, a vontade de ter a relação sexual. Mas para você entender um pouco mais profundo o que é essa libido, é mais interessante a gente entender como que essa libido funciona no nosso corpo. Ela funciona muito mais aqui, ó. Libido é cabeça. Toda essa vontade, ela tá aqui na nossa cabeça, mas ela não é implantada na nossa cabeça. A gente vai aprendendo a construir essa libido ao longo do tempo. Então, a gente não pode simplesmente falar que essa vontade cai do céu. Não, essa libido, ela tem que ser estimulada.
E aí você vai pensar, mas poxa, doutora, eu lembro quando eu era adolescente, que tinha aquele monte de hormônios e tal, e que toda hora eu tinha alguma vontade, eu estava tentando, né, entender o que era essa vontade. E isso pode acontecer porque você tem um estímulo hormonal. Alguns dos estímulos, eles são mais intensos ou menos intensos. Na adolescência, de fato, você tem um estímulo hormonal muito intenso, mas você tem um repertório sexual muito baixo. Você ainda não teve a sua iniciação ou está começando a sua iniciação sexual. Então, esse repertório baixo sexual faz com que você não tenha outras experiências na sua cabeça. Então, que você não tenha outros estímulos na sua cabeça. Esses estímulos vão sendo aprendidos ao longo do tempo. Que outros estímulos que a gente poderia ter? Então, um estímulo visual. Então, quando você olha alguém que você gosta, então um estímulo de ver uma pessoa bonita, de ver uma pessoa gostosa, ou até ver uma pessoa amada, já é um estímulo visual. A gente tem o estímulo da fantasia, simplesmente de você imaginar como seria estar com essa pessoa na cama, como seria um abraço aí, um beijo, esse rally-rola, vamos dizer assim, né? Então, toda essa fantasia que é criada é um estímulo também. A novidade também faz parte desse estímulo. Então, encontrar uma pessoa nova, ter toda essa expectativa de um momento novo, uma expectativa de um jantar diferente, ou uma festa diferente, ou mesmo uma pessoa diferente, é o estímulo do novo. Isso também é outro tipo de estímulo que a gente vai acumulando ao longo do tempo na nossa cabeça como estímulo de libido. E aí, falando também agora da parte de órgãos sensitivos, né? Então a gente falou da parte visual, do olhar, mas a gente tem órgãos sensitivos que podem ser usados e abusados, né? Então a gente tem a parte tátil, a pele, né? Então o toque físico é um estímulo muito interessante, principalmente para as mulheres. A gente costuma dizer que, né, não é uma regra, mas que os homens são mais visuais, então ele se estimula mais quando ele enxerga algo estimulante, então que seja a sua mulher bonita, gostosa, e a mulher é muito mais tátil, ela se sente mais estimulada para o sexo quando existe o toque físico, beijo, abraço, aquela pegada. Isso faz com que ela tenha um despertar aí da sua libido. Ainda falando dos órgãos sensitivos, o olfato, né, o cheiro. A gente tem um hormônio chamado ferormônio, ele não é tão perceptível assim, mas todos nós exalamos esse cheiro desse hormônio. E ele pode sim ser considerado um hormônio que ele é, vamos dizer, afrodisíaco, porque ele estimula sim a parte sexual, mas a gente também tem aqueles cheiros que você lembra da pessoa ou que você lembra do momento, como se fosse um perfume que aquele seu parceiro ou sua parceira sempre usa e que na hora que você cheira, você lembrei daquele momento. Isso também já vai criando um repertório de memórias positivas também para aquele cheiro. A gente tem um estímulo também, auditivo. Então, ouvir palavras gostosas, ouvir palavras românticas, né? Ou mesmo alguma música que te lembre um momento mais picante ou mais romântico, você vai acumulando memórias auditivas de coisas que te estimulam também. E por que não falar também do nosso paladar? Sim, o paladar também pode ser muito estimulante. Existem até alguns alimentos ditos afrodisíacos, que podemos falar um pouquinho sobre eles também, mas não é só isso. O simples fato de você ter alguma culinária aí que você sabe que você preparou naquele jantar gostoso, tomou um vinho, aquela rotina do jantar, que você sabe que aquele gosto, a hora que você sente aquele cheiro do vinho, já te lembra uma noite gostosa, já te vem aquele estímulo também. Então veja que esses estímulos, eles são criados, mas nem sempre isso vai fazer com que esse desejo caia do céu. Às vezes esse estímulo ele precisa ser buscado por você. Porque, para entender ainda por último, né, fechando esse primeiro módulo aí do que é libido, eu queria diferenciar também o que é a libido e o que é a excitação, porque muita gente confunde. Então a gente viu que então a libido ela é algo na cabeça, é estimulado.
A excitação, ela já é mais física e ela também é estimulada. E esse estímulo, ele pode ser pela própria libido ou ele pode ser por qualquer outro estímulo que foi o que desencadeou essa libido. Para ficar mais fácil de vocês entenderem essa grande diferença, e é uma diferença grande, tá? Eu vou colocar vocês aqui no ciclo de resposta sexual que mais habitualmente a gente fala em sexualidade, que é um ciclo de resposta chamado Master e Johnson, que são dois autores que descreveram o ciclo de resposta sexual, que teoricamente começaria com esse desejo, essa vontade de ter a relação sexual. Depois que você tem essa vontade, você parte mesmo para o ato sexual, ou mesmo que você vai iniciar esse ato sexual, o seu corpo começa a sofrer algumas modificações no corpo para aquele ato sexual, que é chamada excitação, até que você chega num pico, que é o orgasmo, e depois a resolução. Isso não acontece de uma forma linear para todo mundo. Às vezes começa pela excitação, às vezes começa pelo desejo, mas é interessante que vocês consigam diferenciar o que é um e o que é outro, que vai ficar mais fácil de você encontrar sua libido. Então vamos lá. A excitação, então, é toda a modificação do seu corpo para aquele ato sexual. Então a hora que você olhou para aquela mulher bonita e gostosa, ou a mulher já recebeu aquele toque, aquele beijo, aquele abraço, aquela pegada, o que acontece dentro daquele corpo? Começa a bater o coração mais forte, começa a bombear mais sangue para o seu corpo, a pressão sanguínea aumenta, os vasos dilatam, então a bochecha fica mais rosa, o peito fica com um biquinho mais ereto, né, os mamilos mais eretos, e a gente tem também essa região pélvica também com os vasos mais dilatados. E isso a gente vê de uma forma muito visível no homem, que é o pênis ereto. Então o pênis ereto nada mais é do que esses vasos dilatados cheios de sangue e que deixam aquele pênis ereto. Não tem osso no pênis. Tem muita gente que pergunta, não tem osso, mas não quebra? Não tem osso. Lá é só vaso sanguíneo e músculo. Mas grande parte são os vasos sanguíneos que mantêm esse pênis ereto. Na mulher, também acontecem essas mesmas modificações, mas é na pelve, é lá dentro da pelve. Esses vasos mais dilatados na pelve da mulher faz com que aumente a lubrificação vaginal. E aí com isso, né, apesar de não ser tão visível, a mulher já se sente mais molhadinha e ela sabe que o corpo já está se preparando ali para o sexo. O clitóris também é uma parte que acaba se modificando bastante durante a excitação, então tem sim uma ereção de clitóris e ele fica mais sensível. E tudo isso para que esse corpo esteja pronto para um ato sexual. Isso pode demorar mais ou menos, dependendo se a pessoa está focada. Então agora aí que a gente entra na parte de diferenciar o que é libido, o que é excitação, porque apesar de serem coisas muito diferentes, então a libido está na cabeça, a excitação está na modificação dos nossos órgãos genitais ou até corporais. Mas a partir do momento em que minha cabeça sai do foco do sexo, esse corpo também para de funcionar. Então você perde a excitação, você pode perder a ereção, você pode perder a lubrificação, porque a libido, de alguma forma, sumiu ali no meio do sexo. E aí é a hora de estimular essa libido voltar. Parece meio complexo, mas eu vou, nos próximos itens, tentar aprofundar um pouquinho mais quais que seriam essas causas em que a libido provavelmente ou não chegou, ou ela foi embora, ou causas que provavelmente essa excitação não aconteceu para que esse sexo não aconteça de uma forma adequada. Então vamos para o nosso tópico 2, que são as causas físicas que podem diminuir a libido. Quando a gente fala de causas físicas que afetam a libido, são as causas que interferem primeiramente na excitação e que fazem com que aquele corpo não funcione de forma adequada e, consequentemente, a libido também cai. Então veja que apesar de serem duas coisas diferentes, libido e excitação, uma acaba alimentando a outra. Essas causas físicas a gente pode dividir em doenças, medicamentos e até preliminares inadequadas. Quando a gente fala de doenças que podem interferir na libido, a gente precisa saber
quais são as partes, né, de funcionamento aí do nosso corpo que podem ser afetadas. Então, a gente viu que para o corpo funcionar para o sexo, por exemplo, ele precisa que os vasos estejam saudáveis e que tenha uma vasodilatação e que o coração consiga bombear bastante esse sangue para que você consiga ter uma boa excitação. Então, todas as doenças em que interferem no coração ou nos vasos, as doenças cardiovasculares, elas podem diminuir a excitação e, consequentemente, a libido. E aí a gente vai desde varizes, hipertensão também é uma doença cardiovascular, doenças cardíacas geralmente, e algumas doenças metabólicas que também são associadas com doenças cardiovasculares, como por exemplo um aumento de colesterol. Fala assim, poxa, mas aumento de colesterol, isso daí tem alguma interferência no vaso? Tem toda interferência no vaso. A gente sabe que o aumento do colesterol é como se fosse uma gordura passando por dentro do vaso. E ao longo do tempo ela vai machucando essa parede interna do vaso e vai formando placas, que são chamadas as placas de ateroma, que nada mais são do que placas de gordura grudadas ali. E aí faz com que o sangue não consiga passar de forma adequada, ou às vezes essa placa pode até entupir o vaso ou a passagem do sangue fazer com que essa placa saia daquela região e entupa um vaso menorzinho. E esse vaso pode ser que esteja na pelve, pode ser que interfira na ereção ou na lubrificação vaginal. Outras doenças metabólicas que podem interferir são doenças como diabetes. A diabetes nada mais é do que o aumento do açúcar no sangue em decorrência de uma dificuldade do corpo produzir um hormônio chamado insulina. E isso também faz com que tenha lesão de vaso. Então, de novo, a gente falando aqui sobre as lesões de vaso. E isso também vai interferir na ereção e pode interferir também na lubrificação vaginal. Então, veja como algumas doenças que a gente ia falar, não tem tanto problema, vamos deixar desregulada, comer só uma coisinha aqui, deixar essa diabetes aí no mais ou menos. Às vezes você está dando um tiro no pé. Os hormônios também interferem muito na parte sexual. E aí eu gostaria de até mencionar algumas formas que esses hormônios atuam na parte sexual para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. O principal hormônio que acaba estimulando as pessoas para o sexo, tanto o homem quanto a mulher, é a testosterona. Mais no homem e menos na mulher. Tá? Então a mulher precisa de níveis às vezes muito baixos de testosterona para ter o mesmo nível de estímulo hormonal do que o homem, que precisa de níveis um pouco maiores. Um outro hormônio é o estrogênio, que o estrogênio é mais na mulher do que no homem, que é um dos hormônios que faz parte das características sexuais mesmo da mulher, do aumento das mamas, da sensação de bem-estar, da pele ser um pouco mais lisinha. Então, ela tem algumas características aí, até do ponto de vista que a gente chama de fenótipo feminino, né? O que você vê das modificações femininas. E esses hormônios são produzidos principalmente na mulher nos ovários. Também existe uma produção na gordura, na glândula adrenal, mas o principal são nos ovários. Qualquer doença que tenha alguma alteração na função ovariana pode interferir na produção desses hormônios e, consequentemente, na função sexual. Isso inclui síndrome dos ovários policísticos, incluem outras doenças hormonais não ovarianas, como alterações de tireoide, então o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, tanto um quanto o outro, pode interferir na produção hormonal também do ovário, e outras doenças também hormonais que interferem nessa produção, como por exemplo a prolactina. A prolactina é um outro hormônio que é produzido aqui na nossa cabeça, que geralmente ela é produzida só na lactação, então quando a mamãe está lá amamentando o seu bebê. E nessa fase, inclusive, é uma fase que você tem geralmente uma diminuição de libido, uma diminuição de lubrificação, porque a prolactina ela vai interferir sim na produção de testosterona e do estrogênio, mas existem algumas doenças também que aumentam a prolactina, como hiperprolactinemia e às vezes até alguns tumores.
A endometriose nada mais é uma doença que ela tem umas células muito semelhantes a essa região do útero, que é o endométrio, mas essas células, na verdade, estão fora do útero, em qualquer região da pelve ou até do corpo. Mas a região mais frequente em que a endometriose está é essa região atrás do útero, bem atrás do colo do útero e próximo aqui do intestino. O grande problema dessa região é que é uma região também muito próxima da vagina e durante a relação sexual, em algumas posições, principalmente na posição de 4, em que a mulher fica assim, acaba tocando diretamente na região da lesão e a mulher sente muita dor. E a gente sabe que sexo e dor não combinam de jeito nenhum. Aliás, dor no sexo não é normal. Se você tem alguma dor no sexo, procure um especialista, procure um ginecologista para avaliar o que você tem, porque não é normal sentir dor. E quando a gente falou em dor aqui na endometriose, a gente sabe que a dor vai diminuir a libido, porque ninguém quer fazer nada que dá dor. E aí com isso diminui essa vontade de ter a relação e com isso cada vez mais existe um processo de evitação daquela relação sexual. E a gente começa a criar memórias negativas, como se o sexo fosse algo ruim. E ao longo do tempo a libido vai diminuindo cada vez mais se essa dor não for tratada. E aí entram outras causas de dor também que podem interferir na libido. Qualquer tipo de dor pélvica, e aqui eu tô falando não só ginecológica, às vezes uma síndrome do intestino irritável, uma cistite intersticial ou até infecções urinárias de repetição. A gente sabe que qualquer tipo de dor pélvica pode diminuir a vontade da pessoa ter relação sexual, exatamente porque ela não quer sentir dor. Outras causas também incluem infecções, e as infecções, como a gente já falou das infecções urinárias, mas não são só elas, as infecções genitais também, tá? Então, incluem aí a candidíase, que dá bastante dor na relação sexual, outras infecções como tricomonas, gardnerella, que pode dar um odor um pouco mais ruim durante a relação sexual, e ainda outras infecções que causam dor quando bate no fundo, chamada dispareunia de profundidade, que são infecções já mais por clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma. Então veja que existe uma gama de infecções que podem diminuir sim a libido por conta de dor. E por último, eu gostaria de falar do vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico que faz com que a vagina se feche. Na hora que você contrai essa musculatura, essa vagina fecha. Só que como essa é uma contração involuntária, a mulher não tem a percepção de conseguir relaxar essa musculatura. E aí, ou não consegue uma penetração, porque está muito contraído, ou se ela consegue a penetração é às custas de muita dor. E de novo, dor e sexo não combinam. Outras causas físicas que diminuem a libido são medicamentos, e são medicamentos específicos que podem ou interferir na testosterona ou interferir na função da parte pélvica. E aí a gente inclui os anticoncepcionais. Pasmem, sim, anticoncepcionais que são teoricamente, para você ter uma vida sexual tranquila, sem precisar se preocupar em engravidar. Os anticoncepcionais hormonais, eles bloqueiam a ação do ovário e com isso diminuem a produção de testosterona. Então, infelizmente, a gente acaba não engravidando, mas às custas de diminuição de libido. Outro medicamento são os antidepressivos ou ansiolíticos, que são medicamentos psiquiátricos para depressão e ansiedade, respectivamente, e que podem sim agir em alguns neurotransmissores que diminuem sim o funcionamento sexual. Pode diminuir um pouco mais a ereção, pode diminuir um pouco mais de lubrificação, mas principalmente diminui essa vontade de ter a relação sexual. Nós temos alguns medicamentos para pressão, como alguns diuréticos, que podem interferir nos níveis de testosterona e, consequentemente, diminuir libido. E temos também alguns medicamentos dermatológicos que podem interferir na libido também. E, por último, causas físicas que diminuem a libido
O que vai acontecer para esse corpo não funcionar direito? Pode ser que seja um estímulo inadequado. Será que aquela fase dos beijos, abraços, né, que muita gente chama aí de preliminar, eu não gosto de chamar de preliminar porque esses beijos, abraços já é o sexo propriamente dito, mas será que isso está sendo de forma adequada? A gente vê muito em que, como o sexo não é ensinado de uma forma tão ampla, né, a gente acaba vendo muito que o sexo para algumas pessoas é só penetração. E não é só isso, e muitas vezes nem tem penetração. E aí é que vem o erro de grande parte das pessoas acharem que a hora que começa um ato sexual precisa de uma penetração logo. E não, a gente precisa de um corpo primeiro preparado para aquela penetração. E muitas mulheres acabam relatando essa falta de libido e, na verdade, ela tem um corpo que funciona normal, ela tem a parte mental, a parte corporal funcionante, mas o estímulo, o tempo que ela é estimulada é muito curto, não é suficiente para que o corpo se prepare para aquele sexo. É a famosa rapidinha, né? Então muitas mulheres às vezes não têm aquele corpo preparado naquele tempo e vai para uma penetração sem vontade, que às vezes não tem a lubrificação e causa dor. E isso vai gerando o quê? Uma memória negativa do sexo. Se o sexo não é bom, ela não vai querer fazer de novo. Então, ela precisa, de alguma forma, ao longo desse processo, gostar daquilo que ela está fazendo. Isso que vai gerar uma memória positiva e um alimento para a sua libido. Aliás, é um dos melhores alimentos para a libido. É quando você tem uma experiência positiva no sexo e aí você fala, agora eu quero fazer de novo. E agora nós vamos para o tópico 3, causas psicológicas que podem interferir na libido. Existem milhares de causas, tá? Mas eu vou começar aqui por uma causa que, apesar de eu ter colocado aqui como psicológica, ela é sim uma doença, que são doenças psiquiátricas. Existem duas principais doenças que podem interferir muito, que é a ansiedade e a depressão. E isso interfere não só para iniciar o ato sexual, mas durante o ato sexual em si. Ela pode interferir sim a libido, então o fato de você ter, por exemplo, uma depressão em que tem um sentimento um pouco mais embotado, em que você está um pouquinho mais para baixo, não querendo muita comunicação, muita interação, então isso faz com que você não queira também o sexo. E a própria ansiedade, às vezes, né, então você, por algum motivo, né, a cabeça acaba ficando mais acelerada, né, então ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo, ela não consegue ter foco, não consegue ter concentração e às vezes com a cabeça fora do foco do sexo, ela não consegue com que o corpo se modifique para o sexo. Então ela não lubrifica legal, a libido não vem à vontade, a cabeça está em outro lugar e é por isso que é preciso de foco no sexo para que você consiga aquele corpo funcionando. E lógico, quando a gente fala de doenças psiquiátricas, acabamos de falar no tópico 2 que existem medicamentos que podem interferir na libido. Quando a gente tem doença psiquiátrica e precisa de medicamento, mesmo sabendo que esse medicamento também pode interferir na libido, o que a gente prefere é que você trate a doença, que até o tratamento da doença pode melhorar essa libido e até tratar essa libido de outras formas e que a gente vai conversar ainda nessa aula. Nós temos também muitas causas culturais. Muitas pessoas foram criadas de formas diferentes, de religiões diferentes, culturas diferentes. A forma de enxergar o sexo como formas às vezes um pouco mais repressoras. Então temos sim religiões em que não acabam estimulando o sexo e temos culturas que não estimulam o sexo, ou às vezes os próprios valores familiares que são passados são valores às vezes diferentes de uma família para outra, e isso faz com que existam às vezes alguns bloqueios internos, tá? A gente vê inclusive na educação infantil, né, o quanto que o adulto às vezes interfere
fazendo esses bloqueios corporais mesmo, né? Que a gente sabe que faz parte, às vezes, de um processo de conhecimento, né? Existe uma teoria, que é a teoria de Freud, né? Que a gente conhece, que ele divide várias fases da evolução infantil e que em algumas dessas fases, e aí eu falaria especificamente aí da fase fálica, que é a fase que a pessoa começa a conhecer que existe um genital ali, conhecer que existe um estímulo gostoso quando você toca o clitóris, quando toca o pênis. É um conhecimento corporal. Mas para o adulto, isso é encarado como algo promíscuo. Criança, tira a mão daí, não pode, fecha a perna. E começam a ter alguns bloqueios, desde a fase infantil para essa parte sexual. E esse bloqueio, ele se perdura, às vezes, de forma inconsciente na fase adulta também. Então existem alguns cuidados também ao longo da educação infantil, do adolescente e também do adulto, que é o que estamos fazendo aqui, a nossa educação para adultos, para que todo mundo tenha a sua sexualidade mais tranquila. Como causas psicológicas, temos ainda os traumas. Muitas pessoas sofreram em algum momento da sua vida assédio sexual, ou às vezes encararam aquele processo que nem provavelmente foi um assédio, mas aquilo foi interpretado como algo invasivo, e o simples fato de você ter essa memória negativa do sexo já gera um bloqueio. Esse bloqueio de trauma também às vezes pode ser por algum procedimento médico feito na região genital, algum trauma de verdade, às vezes na própria região genital, quando criança, quando adolescente, ou às vezes até na própria fase adulta, e que vai gerando esses bloqueios. Alguns traumas psicológicos também incluem alguns medos, tipo o medo de engravidar precoce. Então, uma pessoa que é super focada na carreira, é super focada nos seus objetivos e que não quer engravidar e que por algum motivo aí não acredita nos anticoncepcionais ou nos métodos que ela usa, isso acaba gerando alguma fobia também do próprio sexo. E a gente inclui aqui também a autoestima. Muita gente não gosta do que vê no espelho. Não gosta do seu corpo, não gosta da sua genitália, não gosta, às vezes, até de você mesmo. E quando a gente não gosta da gente, é difícil a gente se entregar para uma outra pessoa, né? E aí vem um processo, inclusive, de autoaceitação, de uma mudança aí, às vezes interna, às vezes até externa, mas que você consiga lidar melhor com você mesmo para conseguir quebrar esses bloqueios também. Outra causa, também muito provavelmente aí para uma falta de educação ao longo da vida da parte sexual, é também a falta de autoconhecimento. A pessoa não sabe como o seu corpo funciona. Existem muitas pessoas em que nunca descobriram como que funciona o seu genital, qual que é o tempo que a pessoa precisa de estímulo para que o seu corpo comece a funcionar, até para falar, nossa, eu tô excitada, não tô excitada, tô querendo. Não tem, às vezes, essa autopercepção. E muitas vezes ela acaba jogando essa responsabilidade para o parceiro. Já que ela não se conhece, já que ela não sabe como o corpo funciona, na hora do sexo é a hora que ela vai fazer pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Que a pessoa que está lá junto com você, é o seu parceiro, que vai começar o seu estímulo e para tentar, de alguma forma, descobrir o que é gostoso para você. E eu diria que esse seria um jeito muito ruim, que jogar essa responsabilidade na mão de outra pessoa por você e pela pessoa. A pessoa que está ali, né, toda perdida, que não sabe como te estimular, como te fazer feliz. E você que às vezes não está sentindo que aquele estímulo é tão gostoso e não fala nada e deixa por isso mesmo. E por último, o que se encaixa ainda nessas causas psicológicas seria a insatisfação conjugal. Quando você está do lado de uma pessoa que você ama, que você está apaixonada, tudo flui de uma maneira super tranquila. Mas quando existe algum embate ali, quando existe alguma mágoa, algum receio, esse bloqueio, ele também é sexual. Então vale a pena investir também nesse relacionamento para melhorar a libido. O nosso tópico 4, vamos falar aqui sobre libido ao longo da idade da mulher. Então, a gente viu que a libido pode variar se você tiver alguma doença, se você tomar algum medicamento, se tiver algum trauma. Então existem causas físicas, psicológicas,
Mas uma pessoa que não teve nenhuma dessas interferências, o simples fato dela estar envelhecendo e passando pelas fases da sua vida, será que existe alguma mudança da sua libido? E a resposta é sim. Então, quando a mulher está lá na sua adolescência, que eu coloco a adolescência porque é quando começa de fato a aumentar a produção hormonal, a gente começa também a melhorar a libido, a vir à vontade, a conhecer como que é esse hormônio dentro do seu corpo. E aí você começa a alimentar também a sua cabeça, como eu disse ali no comecinho da nossa aula, você vai alimentando experiências na sua cabeça e cada vez estímulos novos para começar essa libido. E você vai ao longo do tempo que você vai envelhecendo, então ela vai tendo os seus 20 e poucos anos, os seus 30 e poucos anos, você vai sim tendo uma queda hormonal gradativa. Às vezes um pouco imperceptível de um ano para o outro, mas quando você pega uma década, você não é a mesma pessoa com 20 anos do que você é com 30, do que você é com 40, com 50, com 60. Então você muda muito, você muda do ponto de vista hormonal, você muda do ponto de vista físico, o seu corpo já não funciona da mesma forma que ele funcionava ali aos seus 20 anos. Então você tem todas essas mudanças em conjunto. E em contrapartida, você também tem as suas mudanças psicológicas, que antes eram experiências muito vagas, muito iniciais, mas que ao longo do tempo você foi criando essas experiências e criando novos estímulos para que a parte sexual também se desenvolvesse. Então, de uma certa forma, a libido ela modifica sim, mas ela pode variar para mais ou para menos. O que vai limitar isso não é só a parte hormonal, mas sim o quanto que você desenvolve aqui dentro. Se a gente for ver do ponto de vista hormonal, existe sim uma queda de libido ao longo desses anos. E aí a gente vê com uma diferença pequena ali nos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas na menopausa existe uma queda muito mais acentuada, exatamente porque é quando a mulher diminui muito a produção de estrogênio, que antes estava ali na sua vida fértil, com estrogênio lá em cima, e de uma hora para outra, né, aquele ovário para de funcionar e para de produzir o estrogênio, e aí acaba também limitando bastante a vida sexual. Mas será então que já que esse estrogênio está baixo, né, e até consequentemente a testosterona também está baixa, esse ovário também não está mais funcionando para a produção de testosterona, será que a libido também morre aí nas mulheres pós-menopausa? E aí a resposta é que não, né, gente? De fato, como a gente aprendeu até agora, a libido ela é construída na nossa cabeça e a gente consegue sim, mesmo com todas as mudanças hormonais e também corporais, estimular essa libido. E eu diria mais que toda a experiência, como a gente sabe que a libido está aqui, ó, na cabeça, por mais que a gente tenha um corpo que não funcione de forma adequada, a gente consegue orgasmos muito mais intensos quando a cabeça tá legal. E agora chegamos para o nosso tópico mais esperado, que é o tópico 5. Aqui eu vou dar 8 dicas para você melhorar a libido, que você já pode começar hoje mesmo, tá bom? E, gente, até para dar uma dica para vocês, né? Eu falo muito sobre não só a libido, mas como a parte também de melhorar o orgasmo, o autoconhecimento, um conhecimento geral sobre sexualidade e uma transformação da sua sexualidade para você conseguir a sua plenitude. Eu falo muito no meu curso, o curso Você Plena. O curso Você Plena, a gente vai fazer a nossa turma 1 agora, dia 7 de junho, do dia 7 ao dia 14, que as inscrições estarão abertas, tá? Então, se você tem esse interesse, até se programe, porque está chegando aqui. Tivemos já a turma 0, que está fantástica, estão todas lindas e maravilhosas, e é uma oportunidade de eu conseguir acompanhar vocês de perto e você conseguir dar essas dicas aí um pouco mais personalizada. E lógico, né, que isso não substitui uma consulta nem médica ou consulta com qualquer outro profissional, mas ele vai te dar uma educação muito maior para a parte de sexualidade, e eu tenho certeza que vai ser um processo de transformação
incrível! E eu vou trazer um pouquinho do que eu falo aí dessas técnicas do curso, um pouco aqui nessas dicas aqui de como melhorar a libido, para vocês terem uma noção e até vocês já começarem hoje mesmo a aplicar um pouco dessas técnicas, tá bom? A primeira dica é uma dica de melhora de autoestima. Então, quando a gente fala de libido, é muito difícil a gente se entregar para o outro quando a gente não está bem com a gente mesmo. Existem algumas técnicas para isso, tá? Lógico que depende do caso aí, algumas pessoas precisam até de uma psicoterapia para essa melhora da autoestima, entender a causa dessa baixa autoestima, mas existem algumas técnicas um pouco mais práticas. E aqui eu vou trazer um exemplo de um exercício que eu dou inclusive no meu módulo 6, que é um exemplo de exercício de técnicas de espelho. Você vai olhar para o seu espelho hoje, tá? Principalmente se você tiver um espelho de corpo inteiro. Olha você primeiro com roupa e descreva pelo menos 5 características que você vê em você. Pode ser o que você considere positivo ou negativo. Classificação positivo e negativo é uma coisa muito subjetiva, né? Porque o que é negativo para um é positivo para o outro. Mas só descreve 5 características que você vê físicas em você. E depois tira a roupa e descreve de novo 5 características físicas em você, diferentes daquelas outras que você já sinalizou, tá? Você vai estar aí com 10 características para olhar de fato para aquilo e tentar elaborar o que quer dizer essas características. E dessas 10 características, você vai dividir aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Das características que você gosta, e aí a gente vai olhar um pouquinho agora, focar um pouquinho nelas, você vai mostrar. Então, por exemplo, você colocou: eu gosto muito dos meus olhos, eu gosto muito da minha boca, eu gosto muito dessa parte aqui, ó, do colo, que mostra um pouco do peito, e eu gosto muito do meu quadril. Então, vamos supor que você colocou essas características. E aí você vai se perguntar: o que eu posso fazer para enaltecer aquilo que eu gosto? Então, se você gosta do seu olhar, como que você gosta desses olhos? Você gosta deles maquiados? Tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar esse seu olhar? Tem algum movimento aí com os olhos que você faz, que você acha que você fica mais bonita? Então é uma questão de você ir testando. Os lábios, será que você consegue melhorar um pouco, hidratar melhor esses lábios que você gosta? Você consegue colocar um brilho aí nesses lábios? Algo que enalteça. Você gosta dessa região? Então alguma roupa que enalteça também essa região. O quadril, que enalteça também o quadril. Então são formas de você mostrar aquilo que você se sente bem e que você gosta. Dessas características, ok, você já viu o que você vai precisar fazer. Das características que você não gosta, você vai dividir aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. O que você pode mudar? Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma barriguinha aqui que eu não gosto, mas poxa, eu também tô com uma alimentação ruim, eu não faço exercício físico, acho que é só começar a me movimentar para conseguir melhorar isso. Ou eu não gosto que minha cara tem muita espinha, ou tem umas manchas, e aí, quem sabe, procurar um tratamento dermatológico, tá? Então, algo assim, é muito simples, tá? É algo muito simplista, mas que às vezes tem um impacto muito grande para aquela pessoa, porque é algo que incomoda, algo que dá vergonha, algo que esteja te limitando. E aí, por último, a gente vem nessas características que não dá para mudar. E aí, é que eu dou a dica para vocês. Porque grande parte das pessoas que têm essas características que não dá para mudar e que incomodam e que limitam a vida daquela pessoa e que são às vezes até a causa daquela baixa autoestima, o que a gente muda não é a característica. O que a gente muda é o nosso olhar. É como você enxerga aquilo. Vou dar um exemplo para você que eu vejo muito no consultório. Cicatriz. Tem muita gente que não gosta da cicatriz, que, por exemplo, fez uma cirurgia de emergência, ficou uma cicatriz feia, ou às vezes uma própria cicatriz de uma cesárea, ou uma cicatriz de uma cirurgia muito marcante, que por mais que seja uma cicatriz pequena, às vezes essa cirurgia marcou muito a vida daquela pessoa. E talvez ela tenha que mudar o olhar como algo que passou mesmo na sua vida, fez parte da sua história, tem uma marca ali no seu corpo, dizendo que fez parte da sua história, e aquilo é você. Então é a hora de você olhar para aquela cicatriz, abraçar aquela cicatriz e falar: eu te aceito e vamos junto comigo.
é um exemplo do que você pode fazer e que você não pode mudar. A segunda dica para melhorar a libido é o autoconhecimento. Essa dica, ela é assim muito intensa, tá? Porque esse autoconhecimento, ele vai em todos os âmbitos, né? Ele não é só um autoconhecimento corporal, ele tem um autoconhecimento interno, ele tem um conhecimento do seu corpo, ele tem até o conhecimento do corpo do seu parceiro, então ele ultrapassa as barreiras aí. Eu falo bastante sobre isso no módulo 6 e no módulo 9 do curso Você Plena, e vou trazer aqui também algumas técnicas aí bem pontuais para você também já começar. Então vamos lá. Esse autoconhecimento, eu vou trazer aqui principalmente o autoconhecimento tátil, tá? Esse autoconhecimento tátil, ele começa com exercícios de toques, e esses toques eles podem ser divididos em 4. Existe o toque que você conhece, que é o toque normal. Existe o toque que a gente chama de toque sutil, que é aquele toque que quase não toca. Existe o toque molhado, que usa algum lubrificante, algum hidratante, algum óleo. E existe o toque vibratório. Você vai testar todos esses toques em todas as regiões do seu corpo. Sabe o bebezinho, quando ele tem ali por volta dos seus 2 anos de idade, que ele tá começando a conhecer o mundo, e que ele pega nas coisas, ele toca na areia, e ele vê a textura da areia, e aí ele não sabe direito o que é aquilo, põe na boca, né? O bebê, ele é a fase oral, né? Então tudo que ele encosta, ele coloca na boca, porque é onde ele sente mais, né? Então, não importa se é sujo, se não é, ele não sabe, né? Então ele foi lá, tocou na areia, pá, põe na boca. Ou ele colocou a mão na meleca, ele vê como que é essa meleca, vê a textura dessa meleca, pá, põe na boca. A gente, ao longo do tempo, lógico, né? A gente vai entendendo quais são essas sensações, mas a gente acaba cada vez mais se distanciando do que essa sensação nos traz de sentimento por dentro. E essa é uma forma de reconexão com você, com alguns sentidos, tá? E aí é o órgão do sentido tátil. Então é essa reconexão para você ressignificar alguns sentidos dentro de você e, quem sabe, conhecer sentidos novos. Você vai começar com esses toques extragenitais. Então, qualquer parte do corpo que não seja o genital, que não seja a mama. Então, começa com um toque no rosto, um toque no colo, coloca no toque nos braços, e aí você vai alternando esses toques, né? Eu começaria com um toque seco, que é desde aquele toque que você só encosta, ou o toque sutil, que é aquele quase não encosta, para você ir percebendo como que é essa sensação no seu corpo. A ideia não é que você fique excitado, a ideia é que você conheça como é esse toque no seu corpo. E tente fazer isso de uma forma muito consciente. A qualquer momento que você esteja fazendo o exercício e você perceber que sua cabeça foi longe, traga o foco de volta. Percebeu que foi longe de novo? Traz o foco de volta. Então, isso é um exercício, inclusive, que é feito na própria meditação. Quando a gente fala em meditação presente no momento, a gente faz isso ao longo da nossa vida também, fora de um estado meditativo. É você estar presente naquele momento, tá? Tô fazendo toque, volta e vamos perceber esse toque. E aí você faz isso no corpo inteiro. Faça depois com hidratante, para você ver se mudou essa forma do toque. Pode ser que você, sem hidratante, achou super gostoso a hora que você passou a mão aqui, mas depois com hidratante não ficou tão gostoso. O hidratante ficou melhor quando você passou aqui. Então, pode ser que essa sensibilidade mude. E por último, o toque vibratório. O que é o toque vibratório? É vibrador mesmo, sextoy mesmo, tá? E se você não tem, aconselho ter pelo menos algum em casa. Vamos quebrar alguns tabus aí. Que é para você ver que o toque vibratório ele é um pouco diferente. O toque que toca, simplesmente, ele está ativando os receptores sensitivos daquela região. O toque que quase não toca, ele está estimulando pequenos pontos receptivos aí, que ele é um toque mais sutil. O toque vibratório, ele acaba estimulando não só o toque que você tocou naquela região, mas todos os receptores sensitivos que estão em volta. Então, geralmente, ele traz uma sensação mais intensa, seja uma sensação de prazer, ou uma sensação de massagem, ou uma sensação de até melhora de dor. Alguns tratamentos de dor usam o estímulo vibratório como uma forma de tratamento. Então,
São vários tipos de toque, você vai fazer isso extragenital e, lógico, você vai fazer depois isso genital, para você descobrir quais são os pontos principais aí do seu genital que você gosta, que você não gosta, e depois você conta pro seu parceiro, tá bom? A terceira dica é o autocuidado. Gente, autocuidado é tudo nessa vida, né? Isso daí não é só pro sexo, isso daí é pra gente ter produtividade no nosso trabalho, pra que a gente tenha uma melhor convivência com as pessoas. Quando a gente cuida da gente mesmo, a gente tem um relacionamento muito mais tranquilo com as outras pessoas. E quando a gente fala em autocuidado, eu falo principalmente em 4 pilares aqui, que seria a parte de alimentação, a parte de exercícios físicos, o sono e também o controle de estresse. Quando a gente fala em alimentação, é uma alimentação saudável, não precisa ser uma alimentação restritiva e tem que fazer dieta para emagrecer. Não, é uma alimentação saudável, uma alimentação que te faça se sentir mais produtivo no seu dia. E aí a gente sabe o quanto que é interessante a gente abusar um pouco mais aí de verduras, legumes, frutas, né, alimentos mais naturais e menos artificiais, menos enlatados, menos industrializados e menos gordurosos. Quando a gente fala em exercício físico, o nosso foco principal não é que você saia aí fazendo super musculação e fazendo o máximo. Não, a ideia não é ganho de músculo, a não ser que seja de fato o seu foco dentro do exercício físico. Quando a gente fala em autocuidado, o exercício físico é para mexer o corpo. Mexer o corpo porque é para isso que o corpo serve, para se mexer. Então não é para você fazer um exercício físico intenso. Se for o seu desejo, é outra coisa. Mas para ponto de vista de saúde, é frequência, é todos os dias fazer alguma atividade. Isso pode incluir uma dança, uma yoga, uma caminhada, a própria musculação. Você decide, você tem que se sentir bem naquilo que você está fazendo, mas o que importa é frequência. Quando a gente fala em sono, a gente fala principalmente na qualidade do sono e na quantidade. Cada um tem o que a gente considera de normal para dormir, né? Tem gente que se sente muito bem e muito revigorado com 6 horas de sono, 7 horas de sono ou às vezes até 10 horas de sono. Cada um tem o seu normal. E geralmente você vai descobrir isso, né? Ao longo do tempo você acaba descobrindo isso. Você tem modificações do que você considera normal também para o seu sono, tá? É bom que você saiba qual que é a sua atual e respeitar. E para que você consiga respeitar esse tempo do sono e a sua qualidade do sono, geralmente a gente fala para 2 horas antes da hora que você está estipulando para você iniciar o seu sono, é diminuir os estímulos luminosos, estímulos que te façam pensar bastante, né? Então, o próprio trabalho, é a hora de você se desligar um pouco mais do trabalho. Se quiser ler um livro, tá super liberado. Fazer o seu autocuidado aí de tomar banho, escovar os dentes, passar o seu creme, namorar, né? Então, isso também faz parte dessa higiene do sono para que você tenha um sono mais tranquilo. E por último, controle de estresse. Cada um sabe qual que é o seu ponto fraco, qual que é o seu ponto de maior intensidade de estresse. É tentar diminuir a forma com que você encara alguns problemas na vida ou alguns fatores mais intensos da sua vida. Às vezes é preciso até uma psicoterapia. E a nossa 4ª dica aqui para melhorar a libido, gente, exercícios de assoalho pélvico. Então, o que seria o assoalho pélvico? São um grupo de musculatura que a gente tem na região pélvica, tá? Existem alguns andares aí dessa musculatura, mas que ela acaba rodeando a parte pélvica, tanto a uretra, a vagina, o intestino. Mas quando você faz essa contração, você consegue fechar melhor a vagina. E no homem, ele consegue segurar melhor a ereção, olha lá. Então, olha os benefícios que a gente tem. Tem a melhora de libido, por quê? Na hora que você fecha melhor essa vagina, você vai conseguir abraçar melhor o pênis. Então, você vai expor melhor a região genital. E aí, com isso, você vai ter uma sensibilidade melhor na sua vagina.
vai expor melhor o ponto G. Eu falo bastante isso também no módulo 6 e módulo 9, que a gente fala para potencializar o orgasmo também. Com isso, você vai melhorar também a sua libido. E para o homem, vai ser muito mais gostoso porque ele vai ter aquele pênis mais abraçado, ele sente melhor a penetração. Isso quando a mulher está fazendo o exercício. Quando o homem está fazendo o exercício, ele mantém mais a ereção, ele consegue melhorar também a ejaculação precoce e às vezes até retardar um pouquinho ali aquela ejaculação. Então, são algumas formas aí, algumas vantagens, e eu acabo mostrando muito no curso também algumas técnicas para esses exercícios, tá? Só para mostrar aqui para vocês, se você não sabe se você contrai essa musculatura, primeiro avalie com um fisioterapeuta ou com um ginecologista se você tem a percepção dessa musculatura, se você está contraindo a musculatura certa. Porque fazer o exercício contraindo a musculatura errada é perigo também. Você pode aumentar a chance de algum tipo de disfunção também na parte ou miccional ou evacuatória. Mas se você já sabe como que se você está contraindo, e aí só você colocar um dedo ali na vagina, ó, faz uma força de apertar o seu dedo, você já sabe que está contraindo a musculatura certa. E aí para fazer alguns exercícios você pode fazer o que a gente chama de contrai e solta, que é você contrai 1 segundo, relaxa 2 segundos. Contrai 1 segundo, relaxa 2 segundos. Pode fazer aí junto comigo, vamos lá. Contrai 1 segundo, relaxa 2 segundos. 1, 2. Contrai 1, relaxa. 1, 2. Contrai 1, relaxa. 1, 2. Você vai fazer isso 15 repetições de manhã, 15 repetições à noite. Se você lembrar ao longo do dia, também pode fazer, tá? O que é interessante é que você vai aumentando a frequência, você vai fazendo mais vezes esse exercício e depois você vai fazer um exercício de sustentação, que é você segurar por mais segundos, tenta ir avançando, começa a avançar por 2, 3, 4, até você conseguir chegar aí a 10 segundos, contrai e segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relaxa, já deve ter perdido aí essa contração no meio da contagem. Mas é porque isso é treino, tá? Até você conseguir melhorar essa força também. Existem alguns exercícios com pezinhos, também é uma musculatura, dá pra fazer musculação, inclusive exercícios mais específicos aí do próprio pompoarismo. Dou bastante dica lá no curso também. A quinta dica para melhorar a sua libido, como eu disse para vocês, a libido ela é estimulada, gente, então ela não vai cair do céu. Você vai precisar começar a aumentar o seu repertório de estímulos dentro da sua cabeça. Então, quanto mais você se expõe a esses estímulos, mais você vai criando esse repertório sexual, seja do estímulo tátil, estímulo olfatório, estímulo auditivo, estímulo de novidades, estímulo de fantasias. Então, se você perdeu sua libido por aí, começa a estimular que ela volta. A sexta dica para melhorar a libido é a parte de relacionamento. Eu converso bastante sobre isso no módulo 3 e no módulo 5 principalmente. O módulo 5 é só sobre relacionamento, porque a gente entende que dentro de um casal, dentro de um relacionamento a dois, a gente precisa que ambas as partes estejam tranquilas e muito bem alinhadas para que também funcione esse alinhamento dentro do sexo. E isso vai com que você tenha um conhecimento sim sobre si mesma, mas também um conhecimento sobre o seu parceiro. Eu dou algumas técnicas no curso, inclusive, de como você identificar. Existe uma classificação, existem, na verdade, diversas classificações, né? Mas eu uso uma específica que são as 5 linguagens do amor, tá? E se você nunca ouviu, eu super recomendo o livro do Gary Chapman, que ele fala sobre as 5 linguagens do amor e você conseguir modular um pouco melhor esse relacionamento. E vamos para a 7ª dica! Gente, a gente falou já uma dica sobre um autocuidado, né? O quanto que a gente precisa, né, se esforçar para se cuidar mais de alimentação, exercício físico, sono, estresse. Mas a minha 7ª dica são alguns alimentos mais específicos para a parte sexual. Quando a gente fala em sexualidade e falar sobre um corpo funcionando no sexo, a gente fala de alimentos que melhorem a função cardíaca, que melhorem o peso, que melhorem também os hormônios. E aí, com isso, a gente entra em alguns alimentos um pouco mais específicos e até alguns alimentos mais anti-inflamatórios. Por quê? Os alimentos anti-inflamatórios, eles também têm uma função
de melhora de testosterona. Então, a gente acaba melhorando função sexual também com a nossa alimentação. O módulo 10 eu falo super sobre isso, tá? Eu falo especificamente sobre alguns alimentos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês que eu acho que são interessantes de vocês saberem. Eu vou trazer 2 específicos que eu acho que são muito bem divulgados também em mídias. Que não são mais fitoterápicos, que um é a maca peruana, tá? Não sei se vocês já ouviram falar ou não. Ela é um tubérculo e a gente usa, na verdade, a raiz ralada, tá? E aí você pode usar isso misturado na banana. Misturado com água eu acho que não fica muito gostoso não, mas eu gosto mais misturado na banana. Por quê? Ele tem uma ação um pouco mais específica para parte de testosterona. Ele tem alguma ação ali na função da testosterona. Então ela tem uma função muito benéfica também para a parte de libido. Quando a gente fala em alimento, a gente não está falando em alimento afrodisíaco que você vai comer e aí com isso você vai ter um super desejo. Não, não é isso. A ideia é que você tenha matéria-prima para que com as outras dicas que eu dei para vocês até agora de melhora de libido, você tenha matéria-prima suficiente para que essa libido aconteça. Um outro fitoterápico é o Tribulus terrestre, em que o princípio ativo dessa planta, ela tem uma ação principalmente no óxido nítrico. Pensava-se que ela tinha uma ação um pouco mais na testosterona, hoje a gente sabe que é mais no óxido nítrico, e o óxido nítrico nada mais é do que uma substância que melhora a vasodilatação. Lembra que a gente conversou o quanto a gente tem vasodilatação para que você tenha uma boa ereção, para que você tenha uma boa lubrificação? Aí que tá o pulo do gato. Você melhorando realmente o óxido nítrico vai melhorar também a parte sexual. E por último, eu gostaria de falar aqui para vocês de alguns remédios. Eu sei que todo mundo, quando a gente fala em sexualidade, chega falando, querendo a pílula mágica, né? Então, tudo que eu falei até agora, você fala assim, bom, então tem que mudar isso no meu estilo de vida, eu tenho que fazer isso. E eu vou falar para vocês que tudo isso que eu falei até agora é o mais importante, tá? Então, gente, não coloquem a sua vida e a sua expectativa numa pílula. Coloquem a sua expectativa muito mais em mudanças de comportamento e muito mais em ressignificações da parte de sexualidade do que de fato numa pílulazinha. Mas quando a gente fala em libido, existem sim algumas substâncias que podem te ajudar. E quando a gente fala em remédio, a gente fala bastante em hormônios e qualquer tipo de remédio precisa ser indicado pelo médico. Não tem jeito, tá? Então precisa ser indicado pelo médico. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é o hormônio. Qual que é o principal hormônio que te estimula para o sexo? É a testosterona. A testosterona, ela só vai ser benéfica quando existe uma indicação muito clara. Existem muitas pessoas que vão lá, dosam a testosterona no sangue e falam, ih, minha testosterona tá baixa, vou precisar de reposição. Calma. A primeira coisa quando você tem uma baixa de testosterona no sangue é perguntar por que essa testosterona está baixa? Vamos agir na causa, vamos tratar a causa e não simplesmente medicar. Aí sim é que você vai fazer uma avaliação direitinho com o seu médico. Mas a gente vê também muitas pessoas que têm até uma testosterona normal ou às vezes até uma testosterona aumentada e que também têm uma baixa libido. E por que isso acontece? A gente conversou durante a nossa aula inteira sobre várias causas que podem aumentar ou diminuir a libido e veja que muito pouco eu falei sobre o hormônio, muito pouco eu falei do estímulo hormonal, falei muito mais de estímulos aqui, ó, de cabeça, estímulos corporais, hormonais mesmo. Eu diria que seria uma parcela aí de 10% do estímulo sexual. E é por isso que não é interessante, mesmo para pessoas que tenham níveis baixos, mas principalmente para pessoas que tenham níveis normais de testosterona, que façam uma reposição. Então não existe uma indicação nesses casos, tá? Por isso que toda medicação precisa de uma indicação médica, sim. E existem também bastante efeitos colaterais que ninguém quer passar. Um outro medicamento que também é um hormônio que pode melhorar bastante, e aí quando eu falo bem na parte de pós-menopausa, aí é o estrogênio. Exatamente porque o estrogênio ele é aquele hormônio sexual da mulher na pré-menopausa e que acabou sendo diminuído na pós-menopausa. O estrogênio ele não é indicado como uma terapia hormonal só para melhorar a libido, exatamente porque ele não é uma garantia de melhora de libido. Ele vai ser um coadjuvante com todas as outras técnicas que a gente falou anteriormente. E ele só vai ser indicado se tiver alguma outra indicação,
como por exemplo fogachos, prevenção de osteoporose e outras indicações mais precisas do estrogênio. Quando a gente fala de medicação, a gente também fala de outras muitas conhecidas como pílulas azul, pílula rosa. Será que realmente funciona? Existe? Vamos lá. A pílula azul, na verdade, o princípio ativo é a sildenafila. E grande parte dos homens usam bastante essa pílula e sim, ela funciona. E o que ela faz? Ela aumenta a vasodilatação da região da pelve e com isso aumenta a circulação sanguínea e aí com isso o pênis consegue ficar ereto com muito mais facilidade. Isso é muito interessante para os homens que têm sim alguma disfunção erétil ou que queiram potencializar a sua ereção e ele funciona bastante. Mas lembrando que a gente viu de conceito lá no comecinho da aula que libido e excitação são diferentes. A excitação é sim a ereção, mas não necessariamente a vontade de ter a relação sexual. Então, mesmo no homem, a ereção acontecendo pode ser que não venha acompanhada com um aumento de libido. Na maioria das vezes vem acompanhado porque o homem é muito visual. O simples fato dele ver que o pênis dele conseguiu ficar ereto, ele já fica feliz, já fica animado e a libido vai lá em cima. Infelizmente, para a mulher, a sildenafila não se mostrou com a mesma eficácia. Ela não teve essa melhora de libido, exatamente porque ela não funciona como libido especificamente. Ela funciona muito mais como função, Então ela melhora mais a ereção ali no homem. E para a mulher, teria que ser algo que funcionasse mais aqui, Foram estudados alguns antidepressivos que tinham algum efeito colateral na parte de libido e que foram muito promissores, que tiveram como seu apelido a pílula rosa, que aí seria a flibanserina, mas que já foi tirado do mercado exatamente pelos múltiplos efeitos colaterais e a baixa eficácia. E tem hoje sim um medicamento que também está em estudo, mas que já está liberado nos Estados Unidos, se chama Blemeranotide, que ele é uma injeção que pode sim melhorar a libido, é a nível central, então ele tem uma indicação um pouco mais precisa para mulheres, mas ele tem bastante contraindicação também, principalmente para quem tem alguma doença cardiovascular, hipertensão e até para mulheres pós-menopausa. Então seria indicação mais para mulheres pré-menopausa e mais para mulheres mesmo e não para homens. Esse remédio não está disponível no Brasil, É uma expectativa nossa que um dia ele chegue, mas também a gente não vai colocar todas as nossas fichas numa medicação, já que a gente já discutiu que o mais importante da sexualidade são todas essas mudanças que a gente conversou anteriormente. Tem bastante coisa que a gente fala lá no curso. O módulo 10, ele também discorre bastante sobre essa parte de medicações, fala mais sobre a parte de alimentação. Temos algumas dicas também no curso sobre posições sexuais, falamos sobre Kama Sutra, falamos sobre sexo tântrico. Tem uma gama muito grande de repertório sexual que você consegue melhorar bastante a sua visão e a transformação da sua sexualidade para que você atinja a sua plenitude. Espero que vocês tenham gostado de todas as super dicas que eu dei para vocês sobre como melhorar a libido. Tem muito mais coisa no curso Você Plena. Se você chegou até aqui, talvez você se interesse bastante pelo curso. Mas o que é esse curso Você Plena? Gente, o curso ele traz muitas informações sobre transformação pessoal para que você consiga transformar a sua sexualidade e consiga melhorar a partir daí o seu autoconhecimento, como você enxerga o mundo, como você se mostra para o mundo e buscar a sua plenitude. Eu acredito muito que a parte sexual é uma das formas que a gente consegue essa transformação pessoal em rumo à nossa plenitude. É o meu chamado de vida, exatamente porque ao longo do tempo que eu trabalho com isso e eu vejo a transformação de tantas pessoas e eu vejo o quanto que isso não muda só na parte sexual, Eu já disse para vocês, a sexualidade não é só sexo, A sexualidade envolve muito mais coisas e essa transformação, ela é uma transformação de fato, de vida. E o meu sonho era de fato trazer essas informações cada vez mais pertinho de mais pessoas ao longo desse processo de amadurecimento. Esse curso, ele veio para coroar essa forma
de trazer essa informação sobre sexualidade. O curso ele é dividido em 11 módulos, então são 11 módulos, é um curso bastante extenso e intenso, mas eu diria que ao mesmo tempo ele é bastante leve, exatamente porque eu uso uma linguagem um pouco mais próxima para que a gente consiga entender vários conceitos que talvez sejam um pouco mais complexos dentro da medicina, e eu trago isso de uma forma um pouco mais palpável. Desses 11 módulos, eles comportam aí mais de 90 aulas. Então tem bastante conteúdo. Eu começo a falar aí desse autoconhecimento aí também, da parte física, da parte de como funciona o sexo, várias coisas que podem eventualmente influenciar a sexualidade, desde doenças e até crenças limitantes, a base de relacionamentos, como que a gente consegue transformar os nossos relacionamentos, tanto com o nosso parceiro, com os nossos colegas, e também se transformar em você mesmo. Então, como que você consegue conhecer melhor o seu corpo? Como que você consegue trabalhar melhor o seu corpo? E aí vem algumas dicas também de como que você consegue potencializar grande parte do seu prazer. Grande parte da nossa vida, a gente acaba sendo, focando em coisas do que a gente precisa fazer na nossa vida, de trabalho, família, mas a gente sabe o quanto que é importante a gente também tem a nossa parte de prazer também, o prazer de viver. E quando a gente fala em sexo, a gente transforma esse prazer, que é um prazer sexual e pode ser também um prazer de vida. E é por isso que eu sei o quanto que esse curso ele acaba ajudando essas pessoas. A gente, além disso, então, 11 módulos, mais de 90 aulas. Eu também dou aulas ao vivo e encontros ao vivo que a gente tem mensais, e ainda a disponibilidade da gente ficar junto, bastante junto, numa comunidade, pra gente trocar bastante informações, onde a gente troca experiências, onde a gente tem bastante coisas para acrescentar um na vida do outro, que a gente sabe que a gente sempre cresce quando a gente tem um crescimento também em conjunto. Eu vi o quanto a nossa comunidade aqui do Você Plena também foi importante, e é por isso que eu também trouxe aqui para você que está assistindo essa aula, eu trouxe a oportunidade de você também participar dessa comunidade até o dia em que abrirem as inscrições do curso. Então sinta-se à vontade, coloque aí na comunidade, se expresse na comunidade, porque é uma das formas que a gente tem de uma troca de informações. Então essa comunidade está aberta para você, ela vai continuar aberta para você até o dia da inscrição. Se você não for se inscrever, não tem problema, eu continuo com vocês nas redes sociais, mas se você se inscrever no curso, teremos uma jornada muito gostosa pela frente.